em diversos meios de comunicação. Existem determinadas épocas comentários sobre estranhas experiências e testes efetuados por agências governamentais de diversos países. Essas experiências seriam voltadas para diversas finalidades, como contatos com alienígenas, viagens no tempo e até invisibilidade. É interessante observar que sempre existem dúvidas a respeito dessas lendárias e misteriosas experiências, não se obtendo provas nem tampouco informações detalhadas sobre o que aconteceu na realidade, gerando dessa forma dúvidas que se alastram de forma indeterminada. No ano de 1943, segundo informações diversas, ocorreu uma misteriosa e fantástica experiência feita pela Marinha Americana com o objetivo de se obter invisibilidade de suas naves militares. O nome desse experimento, Experiência da Filadélfia. Em meados de junho de 1943, no porto de Filadélfia, ocorreu um experimento baseado na teoria unificada, ou teoria geral da gravidade de Albert Einstein, que consistia em dobrar a luz em torno do objeto para torná-lo essencialmente invisível para os olhos, utilizando uma grande quantidade de energia magnética. O experimento foi realizado no navio de guerra USS Eldridge D-173, equipados com geradores para o desenvolvimento do teste. No momento de realizar o experimento, eles alertaram a tripulação para se preparar para iniciar o teste. Quando se deu início, os telespectadores assistiram como o barco era coberto por uma nuvem esverdeada e desapareceu de vista do radar. A conclusão foi de que o teste foi bem sucedido, pois o navio se tornou invisível. Na segunda etapa, o navio tinha que desaparecer do radar. Após a primeira tentativa, a tripulação foi liberada devido a náuseas e tonturas que os atormentaram. Após algum tempo, foi então iniciada a segunda tentativa. Novamente o navio é coberto com uma névoa esverdeada, desaparece e reaparece perante as testemunhas e os radares. Naquele mesmo momento, relata-se que nas margens do porto de Norfolk, Virgínia, o USS Eldridge foi avistado em uma distância de mais de 600 quilômetros de seu local original, reaparecendo em poucos segundos o navio no porto de Filadélfia. Mas desta vez a tripulação não se sentiu mal, mas também estavam esquizofrênicos e paranoicos. Alguns literalmente desapareceram do navio, e o mais horripilante de tudo era que 5 marinheiros foram fundidos ao casco do navio. Após esse evento assustador, a experiência foi suspensa. Os efeitos fisiológicos na tripulação foram profundos, quase todos adoeceram gravemente. Alguns sofreram deterioração mental após a experiência. Em alguns casos foram descritos comportamentos esquizofrênicos. Alguns outros membros desapareceram e 5 tripulantes foram fundidos com o metal do navio, sendo que muitos outros sofreram dematerializações de parte de seus corpos. Horrorizados, os oficiais da Marinha cancelaram imediatamente o experimento. Todos os pacientes sobreviventes receberam alta hospitalar e, em alguns casos, sofreram lavagem cerebral para esquecer os detalhes da experiência. Em 1955, o Dr. Morris Joseph, um astrônomo amador, antes de pesquisador de pós-graduação, publicou The Case for the UFO, uma análise do fenômeno UFO, na qual o meio de propulsão teorizou que o disco voador estilo OVNI poderia usar. Joseph especulou que a antigravidade ou o eletromagnetismo poderiam ser responsáveis pelo comportamento observado nos voos dos UFOs, e lamentou tanto no livro como em turnê de divulgação que se seguiram que os estudos de propulsão realizados se concentravam na área espacial de foguetes, sendo dada pouca atenção a outros meios teóricos de voo, que ele considerava que renderiam mais frutos no final. Em 13 de janeiro de 1956, o Dr. Joseph recebeu uma carta de um homem que se identificou como Carlos Miguel Allende. Nela, Allende afirmou Joseph do experimento Filadélfia, em alusão aos artigos de jornal da época, a partir de fontes duvidosas como prova. Allende também disse ter testemunhado o desaparecimento e o reaparecimento do USS Eldridge D-173.
Enquanto trabalhava em um navio mercante que estava próximo, o SS Andre Furese, ele até citou os nomes de outros membros da equipe de Andre e pretendia saber o destino de alguns membros da tripulação do Eldridge após o experimento, incluindo um que afirma ter desaparecido durante uma briga em um bar. Joseph respondeu por cartão pedindo mais provas e confirmação da história, como datas e os detalhes específicos do mesmo. A resposta veio alguns meses depois, mas desta vez o homem se identificou como Carl Allen. Além disse que não poderia fornecer as informações solicitadas, mas sugeriu que poderia ser obtido através da hipnose. Joseph decidiu descontrariar a correspondência. O Dr. Morris Joseph suicidou-se no seu carro em 20 de 4 de 1959. Joseph era um astrônomo e escritor, e muitos dos seus livros versam sobre a ufologia. Dentre estas obras destaca-se The Case of the UFO, publicada em 1955, uma exposição clara e notável de todo o problema. A morte do Dr. Joseph tem sido objeto de muita especulação. Alguns de seus amigos disseram que Joseph não era o tipo de pessoa que cometeria suicídio. Outros sugeriram que ele foi morto porque se recusou a parar com as investigações sobre o enigma dos UFOs. Também foi dito que sua morte teve algo a ver com os homens de preto, mas outros amigos disseram que Joseph estava deprimido por causa de problemas pessoais e anunciou o seu suicídio a um amigo íntimo. O nome oficial do experimento Filadélfia da Marinha dos Estados Unidos era Projeto Arco-Íris, para tentar escondê-lo e manter como secreto. Os gráficos informativos sobre o cronograma de atividades do navio desapareceu. Seu diário de bordo, o documento mais importante de uma nave marítima, misteriosamente se perdeu. A tripulação do navio desapareceu. Nada se sabe sobre eles. Tudo relacionado ao Código Experiência da Filadélfia ou Projeto Arco-Íris também desapareceu. Os personagens principais, Morris Joseph, cometeu suicídio de forma estranha. O Sr. Carlos Allende começou a dizer que era esquizofrênico e não foi capaz de declarar nada. 300 toneladas de instrumentos a bordo do Eldridge também desapareceram e o navio foi vendido para a Grécia quase desmantelado. Os registros dos marinheiros também desapareceram. Tamanha foi, e até os dias de hoje, a repercussão sobre o caso Experiência da Filadélfia, que em 1984 foi feito o filme The Philadelphia Experiment, Experiência da Filadélfia, comentando sobre o misterioso caso.